Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anualmente estima-se que 78 milhões de pessoas são diagnosticadas com gonorreia, o que a torna uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. E aqui no Brasil, são mais de 1,5 milhão de casos. E a gonorreia tem se tornado cada vez mais resistente aos tipos de tratamento que existem hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Dr. Valdir Monteiro Pinto, que é médico e consultor técnico do Programa Municipal DST-AIDS da Secretaria Municipal da Saúde. Olá, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, explica para a gente um pouquinho, então, o que é a gonorreia. Bom, a gonorreia é uma doença sexualmente transmissível que as pessoas adquirem através do sexo desprotegido, sem o uso da camisinha, né? O grande problema que temos em mulheres, elas podem ser muito assintomáticas. A mulher pode ter a gonorreia e ela não percebe, né? Diferente do homem, que ele tem o pênis, um órgão externo, e ele, cada vez que vai urinar, tem aquele ardor e ele percebe alguma coisa e procura. A mulher não. Então ela pode só procurar o serviço quando já tiver mais agravada a situação, com dores mais intensas. Isso é a grande dificuldade. Quer dizer, a princípio na mulher não aparecem sintomas? 50% dos homens podem não apresentar sintomas e até 75% das mulheres podem não apresentar sintomas. Quer dizer, ela tem a doença e não apresenta sintomas no início, né? E o que a gente vê, a gonorreia está nos genitais, mas se não tratada, ela vai subindo pelo canal da uretra no homem, né? Ou pelo colo do útero na mulher. E aí, o que tem além do colo do útero? Você tem o útero e as trompas. Então, ela vai infectar o útero e as trompas. E aí que vem as grandes complicações. Essas complicações, então, elas são piores nas mulheres? E as mulheres também são mais acometidas pela doença, doutora? Não que são mais, são piores ou não. É que como o homem tem mais sintoma, ele procura o serviço de saúde e consegue o tratamento. A mulher, ela não tem grandes sintomas no começo, então quando ela procura, quando ela passa a ter dor para ter relação sexual, sangramento durante a relação sexual, ou o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é a infecção das trompas, né? E essa infecção da gonorreia nas trompas pode causar algum dano nas trompas, e aí essa mulher pode levar o quê? A uma infertilidade, ela vai querer engravidar e não pode, ou ela pode ter uma gravidez ectópica, a gente chama que é aquela gravidez nas trompas, e aí os riscos para a saúde dessa mulher aumentam muito. Então, a grande questão é, não espera os sintomas ficarem muito acentuados. Tem várias unidades de saúde em todos os bairros da cidade. Qualquer dúvida, vai lá e procura a opinião da equipe multiprofissional, a equipe de saúde. E aí você vai saber, não é nada, ou então é uma gonorreia, ou é outra coisa, mas tratar. A grande questão é que a população em geral... diagnóstico também? O diagnóstico da gonorreia? Isso. Não, é assim, nós não temos o diagnóstico da gonorreia nas unidades básicas. O país inteiro não tem, né? Porque você tem que ter um laboratório aqui do lado, você tem que colher a secreção e tem que ser semeado e olhar, tem que botar na cultura, que é uma estufa. Isso tudo é muito trabalhoso, mas existem estratégias para o diagnóstico não laboratorial e o tratamento adequado. Bom, doutor, a gente sabe também, fora as genitais, outras regiões do corpo são afetadas, né? A garganta, os olhos também. Então, existem várias, você pode ter gonorreia vaginal, peniana, uretral, anal, na garganta, quer dizer, isso vai depender que prática sexual você faz sem preservativo. Né? Hoje em dia, dizer que não existe a prática de sexo oral é um absurdo. A maioria, quase a totalidade das pessoas que têm vida sexualmente ativa, acaba fazendo a prática de sexo oral. E o grande problema é, até eles usam a camisinha para o sexo vaginal ou anal, mas baixíssimo número de pessoas que faz o sexo oral de camisinha. E aí você tem o quê? O contato do pênis com a boca, e se tiver a gonorreia, vai infectar a garganta, né? Que é a que a gente chama de gonorreia faringiana. E o homem também, fazendo sexo oral numa mulher, você não tem proteção, vai entrar em contato com as secreções da vagina, se tiver um gonococo, né, que é a gonorreia, vai dar essa faringite, né, gonocócica no homem. Bom, então vamos entrar de fato no assunto. Vamos. Quer saber o porquê que há essa resistência tão grande a essa doença? A resistência do tratamento. Dos né? tratamentos, exatamente. Então, é o seguinte, porque você tem muitas drogas sendo usadas, a gente tem
grande parte das pessoas em automedicação, ainda tem muito aquela coisa de que, tá com gonorreia, toma um Tetrex, né? Tetrex era um remédio mais antigo, que é a tetraciclina, e acaba você tendo, a gonorreia tem uma facilidade de criar resistência aos antibióticos. E a partir da resistência, você, não adianta dar aquele antibiótico, ele não vai fazer efeito. E o que o mundo inteiro coloca, né, o CDC dos Estados Unidos coloca, que não só para a gonorreia, mas sempre que atinge 5% de resistência de um antibiótico, ele deve ser mudado, porque ele não vai fazer efeito na população como um todo. E a gonorreia já tem, na atual, os fármacos que são usados, né? A gente pode falar a ciprofloxacina, no mundo inteiro já tem uma resistência altíssima. Que são os antibióticos. São os antibióticos, né? A classe de antibióticos, que era preconizado para a gonorreia. E aqui no Brasil, a gente tem uma resistência de ciprofloxacina variando de 45% até 70%, quer dizer, bem acima dos 5% que deve mudar. Tanto é que o país já mudou a recomendação de ciprofloxacina para gonorreia. Não se usa mais essa droga, se usa uma outra droga. É uma resistência que acontece em diversas partes do mundo, né? A gente teve recentemente casos na Europa, também no Japão, de gonorreias que o tratamento feito com os antibióticos não surtiu efeito, né? Isso. Aqui no Brasil, essa resistência, dá para a gente fazer um comparativo de como que é a resistência em outros lugares e aqui no Brasil, em São Paulo, enfim? Dá. O Ministério da Saúde ele tem vários sítios sentinelas no país, inclusive São Paulo é um dos sítios sentinelas, que monitora a resistência do gonococo, né, da gonorreia. Então, se tendo uma diagnosticada uma gonorreia, a gente pega essa cultura e vê se essa cultura onde cresceu o gonococo, a gonorreia, ela é resistente a todos os antibióticos que são preconizados. E isso que a gente sabe que o cipro, que era antigamente indicado, não deve ser mais usado. Inclusive, no último protocolo clínico do Ministério, já está indicando a ceftriaxona, que é um medicamento de ponta para a gonorreia. E esses países que você citou, já estão aparecendo cepas do gonococo resistente, inclusive a ceftriaxona. E aí que vem o problema, e a gente vai ter o quê, além disso? Né? O de ponta, no momento, é a ceftriaxona. E aí, o que a OMS coloca que associar a ceftriaxona com outra medicação, que seria a azitromicina. Então, quer dizer, você tinha um medicamento em dose única, como ele já está não fazendo efeito em algumas partes do mundo, nessas partes do mundo ainda é pouco, né, são poucos países e poucos casos, já se não dá mais a medicação sozinha, se associa ela a outro antibiótico, 2 antibióticos, ainda em dose única. Se essa resistência aumentar, vai ter que se desenvolver novos antibióticos, né, mais potentes, para que se consiga ele sozinho ou ele em associação dar conta da gonorreia. Agora tem uma questão, doutor, que aqui no Brasil, no caso, não é obrigatória essa notificação após feito o diagnóstico da gonorreia, os médicos não precisam fazer essa notificação ao Ministério da Saúde, né? Isso. O quanto isso acaba impactando até para questões de pesquisas e na elaboração de novos medicamentos? Tudo que a gente fala acaba sendo estimativas até por causa dessa dificuldade de ter os números, né? Na realidade, a gonorreia não é uma doença elencada para ser de notificação. Os países elencam quais doenças eles querem notificar. No Brasil, em termos de doenças sexualmente transmissíveis, são de notificação compulsória, né, obrigatória, a sífilis adquirida, a sífilis em gestantes, a sífilis congênita, que é o bebê que nasce com sífilis. A AIDS, o HIV e criança exposta ao HIV, em termos das transmissíveis, né? E, claro, a hepatite B. Né? E aí isso significa, como a gente não faz o diagnóstico, né, você não tem disponível em toda a unidade básica, você não vai saber, né, quantos casos tem. Então, como é que chega essa estimativa de casos que você falou de mais ou menos 1 milhão a 1,5 milhão? Através de trabalhos científicos que os profissionais fazem. Sabe-se que em tal lugar deu 1%, em outro 3%, em outro 5%, então a média no país gira em torno de 1% a 1,5%, e aí se sabe que são estimados mais ou menos 1 milhão a 1,5 milhão de casos por ano, porque se trabalha com a estimativa feita com a população sexualmente ativa. Agora, doutor, o que acontece se não se tratar essa doença? Se tratar a gonorreia? Se não se tratar. Se não se tratar? Então, é aquilo que a gente falou, a gonorreia, ela é que a gente chama de canalicular ascendente, né? Um canalículo, que é a uretra do homem, e o colo do útero da mulher, é um canalículo.
Se não tratar, ela vai subir. Então, no homem, ela começa com uma uretrite, que é a infecção da uretra. Não tratou, ela vai subindo para a uretra. Então, ela vai dar uma colperite, que são infecções das glândulas da uretra, vai dar uma prostatite, né, vai subindo. A próstata, não, ela vai dar a epididimite, né, que é dos testículos, não, e pode levar à infertilidade. Na mulher, vai dar uma cervicite, que é a infecção do colo. Não tratada, ela vai dar uma endometrite, que é a infecção do útero. Não tratada, ela vai dar uma infecção das trompas, né, que é a doença inflamatória pélvica. E pode cair na cavidade abdominal. E aí você tem, vai ficando mais sério, são tratamentos que a mulher vai ter que ficar internada, né. E aquilo, como você falou, que eu acabei não respondendo, além dos outros sítios, da gonorreia, por exemplo, da conjuntivite gonocócica. Aí tem por manipulação, né? Você toca o genital da sua parceira ou do seu parceiro e coça o olho, você acaba levando o gonococo para o seu olho. E principalmente a conjuntivite é importante na criança, porque se a mulher tem gonorreia, a criança passa pelo canal de parto, o primeiro que vai passar vai contrair a conjuntivite. Isso é mais comum nos países do terceiro mundo. No Brasil, a gente não tem registro de conjuntivite gonocócica na criança, porque já tem uma prevenção, que é um colírio que é aplicado em toda criança que nasce. Certo, doutor. Bom, nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer muito pelos esclarecimentos aqui no nosso jornal.